Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje o papo é sobre algo que, olha, tá por trás tanto dos maiores escândalos corporativos que a gente já viu, quanto das histórias de sucesso mais incríveis. É isso mesmo, governança e compliance. Pensa bem nessa pergunta. Como é que uma empresa consegue esconder um rombo de bilhões por anos a fio? Parece coisa de filme, né? Mas não é. Foi exatamente a pergunta que todo mundo se fez há pouco tempo. Pois é, o caso das lojas americanas e suas famosas inconsistências contábeis, bilionárias, abalou o Brasil todo. E aí fica a pergunta principal: o que foi que falhou? Que tipo de sistema deveria ter evitado um desastre desses? A resposta, gente, está em duas palavrinhas-chave: governança e compliance. Beleza. Para a gente entender de verdade como esses desastres acontecem e, o que é mais importante, como eles poderiam ser evitados, a gente precisa sacar a dinâmica entre o que a gente pode chamar de o jogo e o árbitro dentro de uma empresa. Então vamos lá. De um lado, a governança corporativa. Pensa nela como o grande livro de regras do jogo da empresa. É a governança que diz quem joga em qual posição, quem toma as decisões, quem fiscaliza e como se resolve uma briga. Tudo isso pensando lá na frente, no futuro da companhia. Já o compliance, bom, o compliance é quem está ali no campo, no dia a dia, garantindo que todo mundo siga essas regras à risca, tanto as regras da casa quanto as leis do país. E essa analogia é perfeita, né? Se a governança define as regras do jogo, desenha o campo e diz o que pode e o que não pode, o compliance é o árbitro. É ele que apita, dá cartão amarelo-vermelho e garante que o jogo seja limpo. Um, de verdade, não funciona sem o outro. Não adianta ter regra se não tem ninguém para fiscalizar. Mas claro, uma boa governança não aparece do nada, por mágica. Ela é construída, tijolo por tijolo, em cima de uma base bem sólida. São princípios que, quando levados a sério, criam um ambiente de confiança, de sustentabilidade. E o alicerce de tudo isso é a integridade. Sabe o que é? É basicamente fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Imagina um diretor que tem a chance de fechar um contrato com um fornecedor que é parente dele. É talvez até mais barato, mas ele recusa para evitar conflito de interesse. Essa decisão de colocar a ética acima do benefício pessoal, isso é integridade na prática, é o que constrói confiança de verdade. Depois vem a transparência. E olha, isso é muito mais do que só soltar aquele balanço financeiro obrigatório. É a empresa, por conta própria, publicar um relatório sobre seu impacto no meio ambiente ou explicar direitinho de forma clara quanto seus executivos ganham. Uma empresa transparente é aquela que tem a coragem de admitir um trimestre ruim e explicar o porquê. Isso constrói uma confiança muito mais forte do que só ficar mostrando as vitórias, né? O terceiro pilar é a responsabilização, ou o famoso accountability. Funciona assim: se um projeto gigante estoura o orçamento, quem tem accountability não dá desculpa. A pessoa responsável vai lá, admite o erro, mostra o que deu errado e apresenta um plano para consertar. É enorme diferença entre ficar apontando o dedo e assumir a bronca, tanto para o bem quanto para o mal. Aí, a gente chega na equidade, que nada mais é do que tratar todo mundo de forma justa. Por exemplo, garantir que aquele acionista que tem poucas ações tenha acesso à mesma informação que o dono da empresa. Isso vai para dentro da cultura da empresa também, sabe? Garantir que as promoções sejam por mérito, não por quem indica, tratando todo mundo com o mesmo peso e a mesma medida. E por último, mas não menos importante, a sustentabilidade. E aqui a gente não está falando só de meio ambiente, não. É sobre pensar no futuro, na longevidade do negócio. Uma empresa sustentável é aquela que investe numa tecnologia mais limpa hoje, mesmo que isso custe um pouco do lucro amanhã. Por quê? Porque ela sabe que a sua reputação e a sua capacidade de se adaptar lá na frente é o que vai garantir que ela continue existindo por décadas. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e quando esses princípios são totalmente ignorados? Bom, aí o resultado pode ser catastrófico. E a gente tem exemplos bem conhecidos aqui no Brasil para mostrar isso. Olha só o caso da Petrobras. A gente vê aqui uma ligação direta, claríssima, entre a causa e a consequência. A interferência política pesada, somada a controles internos que não funcionavam direito, foi a porta aberta para o desastre. E o resultado? Bilhões e bilhões em perdas, uma crise de margens sem precedentes e executivos indo parar na cadeia. Fica a lição: governança fraca custa caro, muito caro.
E aí a gente volta para o caso que começou toda essa conversa. Nas Americanas, o problema foi gritante. O time de compliance, que deveria ser o fiscal, não tinha autonomia nenhuma. Ele respondia justamente para quem estava cometendo a fraude. A fiscalização de fora também falhou. E as consequências? Pedido de recuperação judicial, o valor das ações derretendo e uma crise de confiança que, nossa, vai levar anos para ser consertada. É o exemplo perfeito do árbitro que foi amarrado antes do jogo começar. Mas calma, nem tudo é tragédia. Dá para sair do fundo do poço e virar um exemplo a ser seguido. E tem um caso que mostra exatamente isso. Vamos falar da Siemens. Lá nos anos 2000, a empresa estava afundada num escândalo de corrupção gigantesco em escala global. A credibilidade tinha ido para o espaço. Só que a reação deles a essa crise virou praticamente um manual de como dar a volta por cima. E eles não fizeram só uma maquiagem, não. A Siemens fez uma reforma completa. Eles criaram um dos programas de compliance mais fortes do mundo, deram poder de verdade para o chefe da área, investiram pesado em treinamento e, o mais importante de tudo, adotaram uma política de tolerância zero. O recado que veio de cima foi claríssimo. Aqui, a corrupção acabou. Ponto final. E o resultado disso tudo? Bom, os números falam por si. A Siemens não só sobreviveu, como cresceu. Recuperou a reputação, reconquistou a confiança do mercado e hoje é referência quando o assunto é fazer o certo. Eles provaram na prática que ter integridade não é só bonito, é um excelente negócio. Então, a grande lição que fica é a seguinte: muita empresa ainda olha para governança e compliance e pensa, isso é só custo, é burocracia. Mas o que a gente acabou de ver mostra que é exatamente o contrário. Isso não é custo, é investimento. É um investimento na própria sobrevivência e no sucesso da empresa no futuro. No final das contas, tudo se resume a essa dupla, a esses dois sistemas trabalhando juntos. São eles, de mãos dadas, os pilares que realmente seguram uma empresa ética e que vai durar por muito tempo. E essa frase aqui fecha com chave de ouro. Ter um programa de compliance forte não é só para dizer que segue as regras. É a prova concreta de que a governança daquela empresa é séria, é madura e está de verdade comprometida com todos aqueles princípios que a gente conversou. E por que tudo isso é tão importante, afinal? Porque no fundo, a gente está falando de confiança. Governança e compliance são as ferramentas que constroem e protegem a confiança. A confiança de quem investe, de quem compra, de quem trabalha lá e da sociedade inteira. E sem confiança, o castelo de cartas desmorona. E isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Essa busca pela integridade nas empresas é uma linha de chegada que um dia a gente cruza? Ou é mais um estado de vigilância constante, de estar sempre se adaptando, sempre melhorando? É uma pergunta que, na verdade, todo líder, todo investidor e todo consumidor deveria carregar consigo.